Olá, olá, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar por que as crises de ansiedade acontecem, um tema que eu vejo tantas polêmicas sobre, tantas falas que eu considero um pouquinho, eh, complicadas. Deixa eu ver só se meu áudio está ligado. E uma dúvida, eu acho, da maioria das pessoas, né, e uma grande questão que eu acho que é uma grande questão para quem está vivendo as crises de ansiedade e pânico. E é uma causa de desespero, entre as pessoas que estão vivendo as crises, né, sentir aquela crise e não saber por que que ela está acontecendo, de onde ela vem, e isso deixa a pessoa ainda mais desesperada, intensifica mais a crise. Então, como eu costumo dizer sempre, o primeiro passo é a gente compreender, a partir do momento que a gente compreende, a gente já costuma ter um certo alívio, a gente já, consegue se organizar melhor por dentro, se centrar mais, não ter tantos pensamentos negativos e catastróficos a respeito daquela situação. Então, nessa aula a gente vai falar primeiro sobre por que eu não enxergo o que me gera as crises. E depois a gente vai falar sobre o caminho até os sintomas. Em terceiro, o que gera as crises, ou seja, a raiz das crises é diferente do que alimenta. E por último, os gatilhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os erros ao tratar as ih, isso aqui saiu errado, gente. Ah, não, é porque eu abri o slide errado, o PowerPoint errado. Vamos visitar. Por que não enxergo a raiz das crises? Então eu coloquei aqui que primeiro que você não enxerga porque você está cego pelo normal. E o que que isso quer dizer? Durante a nossa vida, né, desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe, a gente aprendeu um modo de ser, e que se instaurou como se fosse o normal, o nosso normal. Então, muitas vezes a gente vê pessoas ao nosso redor agindo de forma completamente diferente, porque elas estão seguindo o normal delas, os parâmetros delas, que foram parâmetros aprendidos, através especialmente da educação que essas pessoas receberam. Então, cada um tem o seu senso de normal. Então, muitas vezes, o que me causa estranhamento, em outra pessoa, para ela é completamente normal. E aí, quando eu falo que quando a gente não questiona esse normal, a gente acaba ficando um pouquinho cego por esse normal. Então a gente, muitas vezes, né, o seu universo para você é habitual, então você vai fazendo as mesmas coisas, vai repetindo, você vai vivendo no automático, sem questionar. E aí as crises, elas são exatamente causadas por alguma questão que está ali no seu dia a dia automatizada, mas que você não consegue enxergar porque ela é considerada algo normal, algo que você não questiona, algo que você simplesmente aceita. Muitas vezes você sente em algum lugar que aquilo te faz mal, mas você aceita e você mantém, porque você sempre teve, vivendo, né, segundo a aqueles preceitos, então simplesmente continua. Então, e o que que ajuda a gente a tirar essa cegueira, né, eu costumo dizer que é tirar a venda dos nossos olhos. Muitas vezes é o conhecimento. O conhecimento te faz enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar. E o questionamento também, né, a gente questionar, assim, e se abrir para formas diferentes de pensar, e para que a gente não fique vivendo só no automático, porque nem sempre, e muitas vezes não é, o automático não é a melhor opção para a gente, não é o que faz bem para a gente necessariamente. Então, por que que você não consegue enxergar a raiz das crises, que é alguma coisa que você provavelmente está convivendo, eu até coloquei aqui, dormindo com o inimigo. É isso, você é algo que te machuca todos os dias e que você está convivendo ali todos os dias, mas você não consegue identificar que aquilo é potencialmente ruim para você, porque você naturalizou aquilo.
E você, na sua cabeça, quando a gente naturaliza alguma coisa, a gente acha que aquilo dali deve continuar existindo. Então, um exemplo, por exemplo, relacionamento tóxico, né? Às vezes a pessoa não consegue perceber que ela está vivendo num relacionamento tóxico, porque aquilo para ela sempre foi normal. Talvez os pais dela trataram ela de forma parecida, e aí quando ela se relaciona com um parceiro ou parceira, ela acaba, para ela é normal aquele tipo de tratamento, e aí quando alguém chega para ela e fala assim, olha, isso aqui é um relacionamento tóxico, que é o conhecimento, aí ela fala, ah, nossa, eu era cega e não sabia. Então, eu vivia sob um relacionamento tóxico, mas porque eu não tinha o conhecimento suficiente para enxergar que isso era um relacionamento tóxico, eu normalizava. Então, aí eu coloco aqui que é dormindo com o inimigo, porque a ansiedade, ela te machuca tanto, as crises, elas machucam tanto, que é como se tivesse alguma coisa ali no seu dia a dia te machucando e te ferindo emocionalmente mesmo, tá? Existem gatilhos ali que você está vivendo no presente que estão te machucando. E aí eu acho que uma vez que a gente começa a sentir que tem alguma coisa machucando, e as crises elas são muito boas nisso, porque elas são impossíveis de ser ignoradas, aí é com a pessoa, ela precisa escolher fazer alguma coisa a respeito, para ela voltar a viver. Porque quanto mais ela vai abafando aquilo, mais isso vai minando a vida dela, aos poucos ela vai começando a deixar de fazer coisa, ela vai perdendo a motivação, eventualmente isso vai gerando outros medos ou fobias, enfim. Vai afetando os relacionamentos dela, o trabalho. Então, a ideia é você fazer algo a respeito, escolher. A gente tem que escolher, a gente tem que ter essa iniciativa de fazer pela gente. Porque quem se salva é a gente, não é ninguém que vai salvar a gente. E a gente é que se salva. E por último, por que é difícil às vezes a gente enxergar a raiz das crises? É porque existem também muitas ideias que eu considero equivocadas a respeito do que gera as crises de ansiedade e de pânico. Então, as pessoas focam no lugar errado. Deixa eu só ver se está certinho. Tá. E aí, quais são essas ideias erradas? Crise não é excesso de futuro. Então, crise de ansiedade não é excesso de futuro. Inclusive, está errado aqui, não é dificuldade de olhar para o presente. Crise também não é só um ciclo que basta interromper para resolver. Eventualmente, você até tem ferramentas que podem aliviar, reduzir a extensão e a força de uma crise. Mas aquilo não vai resolver se você não encontrar o que gerou a crise, né? Então, eu coloquei aqui que, na verdade, a crise é um sofrimento pedindo cuidado, não é um mero ciclo, tá? Porque não é um erro do seu corpo ou uma reação desproporcional. Isso é uma coisa que falam muito, que crise de ansiedade e pânico é um erro do corpo e é uma reação desproporcional a um perigo irreal. E não é. Existe alguma coisa que está te machucando, não é uma coisa palpável, como um carro, como um leão, mas é uma coisa que existe, é uma emoção, a gente sabe que emoção existe, né? Estamos de acordo com isso. Então, a gente, mesmo que a gente não consiga medir, cientificamente pegar a emoção, a gente sabe que elas existem, que elas têm grande capacidade de machucar, e não é à toa que o Brasil é um dos países com mais índice de depressão, suicídio, crise de ansiedade, porque realmente o poder, né, do nosso emocional sobre a gente, sobre a nossa felicidade, sobre a nossa funcionalidade é muito grande. Aí eu coloquei aqui que é só a sua humanidade, a crise de ansiedade é só a sua humanidade pedindo espaço, pedindo para ser vista. É você se pedindo cuidado, mas é um cuidado mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Não é um cuidado de você ir na academia, se vestir melhor, é um cuidado que você talvez vai te demandar um pouquinho mais de atenção, de profundidade. Então aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é o caminho, né, das crises, aonde começa esse gatilho que dispara os sintomas. Então, mais acima, a gente falou que a gente ficou cego pelo normal. E o que é esse normal? Esse normal
foram aprendizados que a gente teve numa fase muito importante, que é a nossa primeira infância, e nos anos decorrentes, né, que ao longo do tempo foram moldando o nosso aprendizado. Foram experiências que foram gerando aprendizado e que foram moldando a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar. E ao longo da vida, a gente tem a oportunidade de questionar esses aprendizados, esse normal, ou não. Então, muitas vezes, para você, certa coisa é super normal e para uma outra pessoa não é normal. Por quê? Porque você aprendeu que aquilo é normal, né? E simplesmente assim. Então, você automatizou e você considera que aquilo é normal sem nem questionar. E aí chega uma pessoa de fora que vive um outro normal e questiona aquilo, fala, nossa, que coisa diferente. E a gente não percebe que a gente vive nessa bolha, nesse normal. Então, o normal, ele traz um conforto, né? Ele traz uma diretriz, mas ao mesmo tempo ele cega a gente para todo o resto, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe que existe, que a gente não sabe, que a gente não consegue ver, que a gente não está vendo. Porque esse normal, ele faz como se fosse uma bolha, como se fosse uma câmera num filme, né? Que só foca ali a cena dos dois pombinhos namorando e não foca que em volta tem milhares de outras pessoas, milhares de outras coisas aparecendo. Então, hoje em dia, provavelmente, o que gera ansiedade em você é alguma coisa que você não consegue ver porque você normalizou. Então, muitas vezes, por exemplo, quem vive um relacionamento tóxico, muitas vezes não consegue sair dele porque ela nunca se questionou sobre aquilo. E aí, quando alguém chega para ela e fala assim: olha, isso que você está vivendo é um relacionamento tóxico. Aí ela fala: ah, isso é um relacionamento tóxico. Então, vem o conhecimento com o poder dele para clarear, para abrir o horizonte daquela pessoa, para tirar a venda, né, que ela estava cega com venda. Então, é como se o conhecimento ele viesse e tirasse essa venda. E aí faz ela enxergar além, faz ela conseguir questionar e vai trazer mais chances dela conseguir sair desse relacionamento e dela aprender novas formas, diferente das formas que ela aprendeu na infância de se relacionar, por exemplo. Então, eu coloquei aqui que no passado, aprendizados moldaram a sua forma da sua relação consigo mesmo. Então, você aprendeu uma forma de se relacionar com você mesmo, que provavelmente até hoje em dia é semelhante ou igual, ou você carrega algumas coisas, ou de repente você conseguiu transformar em grande parte. Mas essa relação com você mesma, que você tem hoje, teve grande influência do que você aprendeu sobre tratar a si mesmo. Então, pessoas que às vezes são muito rígidas consigo mesmas, muito críticas consigo mesmas, que se desmotivam o tempo todo, se inferiorizam o tempo todo. Então, essas são formas de a gente lidar com a gente mesma. E aí, né, muitas vezes foram moldadas no passado e ao decorrer da vida você tem a chance de transformar isso ou não. E aí coloquei aqui também, a sua relação consigo mesmo é a primeira, depois a sua forma de impor ou não limites para os outros e para si mesmo, para situações. Então você é aquela pessoa que tem vergonha de impor os seus limites, que tem medo de magoar, que tem medo de que de repente se você colocar os seus limites você vai ser abandonada. Isso tudo começou na nossa infância, esses parâmetros todos, né? A forma que você aprendeu de permitir que te tratem. Então, muitas vezes a gente não tem poder, a gente não tem controle sobre a forma como as pessoas vão tratar a gente, mas a gente pode se precaver, né? A gente não precisa ficar se colocando em situações que a gente já sabe que a gente eventualmente pode ser maltratado, que a pessoa vai ferir o nosso limite. Então, isso é muito interessante. A forma como você permite que te tratem. Muitas pessoas, né, vão esbarrar nessa dificuldade de, de falar como ela se sente, de falar que ela, né, ou de ir embora, de falar que não está gostando,
Então, de se colocar, tem um pouco a ver com a questão de colocar limites também, né? Mas é os lugares que você escolhe estar, as pessoas que você escolhe estar, as coisas que você escolhe aceitar. O outro tópico que eu coloquei é o quanto você se autoriza a ser quem você é. Então, a gente nasce, né, com uma essência ali, com características. A gente vê uma mãe que tem 2 filhos e que já, na hora que eles nascem, tem características completamente diferentes, personalidades completamente diferentes. E a gente está vivendo aqui exatamente para expressar no mundo essa nossa unicidade, essa nossa forma única de viver, de ser no mundo. E trazer para o mundo, e servir a partir dessa nossa essência. E muitas vezes o que a gente faz é sufocar essa forma de ser. É tentar entrar em padrões que são demandas também da sociedade, né, da nossa cultura, que é sufocar o que é individual para você se encaixar em padrões, né, e pertencer a uma massa. Isso tem a ver com consumismo, com capitalismo, com outras questões, mas importante a gente pensar isso, né, o quanto você se autoriza ser quem você é. Às vezes a gente até coloca a culpa em terceiros, né, porque fulano não me motivou, porque fulano fica me criticando, fulano fica me inferiorizando, mas e você? Como é que você, que liberdade você permite ter para ser você mesmo, né? E a partir do momento que você escolhe estar convivendo com essas pessoas e não colocar limites, que espaço você está dando para ser você também? O quanto você valoriza na prática as suas necessidades. A gente, como ser humano, a gente tem muitas necessidades físicas, biológicas, e é importantíssimo que a gente entenda que são questões de sobrevivência mesmo. Tem até uma frase que fala que se o bebê não é visto, ele morre. Então, existe essa necessidade de ser visto. Quando a gente é bebê, claro, né, recém-nascido, a gente é dependente 100% dos nossos cuidadores, especialmente da nossa mãe, enfim, ou de um cuidador, né, que vai dar uma fórmula, alguma coisa assim, mas em vários sentidos a gente é completamente dependente e aqueles cuidadores, eles vão suprir as nossas necessidades. Ao longo da vida, a gente é que tem que aprender a suprir essas necessidades. A gente não espera, não deveria mais esperar que esses cuidadores supram as nossas necessidades. A gente tem que correr atrás de suprir. E a gente muitas vezes não faz isso. E isso gera disfunções, isso gera questões seríssimas, emocionais, e pode gerar crise de ansiedade e de pânico. E aí eu coloquei aqui que, então, a gente teve um passado, né, que com esses aprendizados que moldaram esse start, né, de uma vida, esse start de comportamentos, e ao longo do tempo a gente foi alimentando, a gente foi agindo segundo essa lógica. Então, cumulativamente, né, a gente foi alimentando essas formas de ser. E às vezes uma forma de ser vai se desdobrando em, em muitas questões. Então, né, se você é uma pessoa que você tem dificuldade de colocar limites, por exemplo, isso afeta os seus relacionamentos, isso vai se acumulando em outras camadas, né? Então, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua relação com você mesma, no seu senso de felicidade. Então, uma questão nunca é só uma questão, ao longo do tempo isso vai se acumulando, tem os juros compostos ali. E aí, eu até coloquei aqui na apresentação, tem um raiozinho no passado, e depois tem vários raiozinhos, porque é como se fosse acumulando ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, como é que você se trata? Como é que você continua se tratando? Como antes? Que características ali você consegue identificar que são características da forma como você se trata, mas que você aprendeu na infância, que às vezes é a mesma forma que a sua mãe se trata, que o seu pai se trata, ou que tem a ver com falas que eles proferiram em direção a você, que acabaram guiando a forma como você se trata. Como é que você se cuida? Qual a importância que você dá para os seus limites e na prática, assim? Em quantas situações dolorosas você se coloca? Ou você tenta se prevenir, você tenta se poupar, você tenta se proteger de uma forma saudável, né?
no sentido de se poupar. O quanto você se coloca em último lugar de importância e o outro em primeiro. O quanto você se permite expressar e fazer o que você sente sem se sufocar em nome de alguma coisa externa, de alguma razão externa. O quanto você atende às suas necessidades ou você se abandona e não dá importância a elas. Então, são todas questões que vão se acumulando e hoje você do nada tem uma crise. Aí você fala, gente, mas foi do nada. E não foi. Foram esses raiozinhos pontudos que eu coloquei aqui, né? Foram o acúmulo desses pequenos sofrimentos, dessas pequenas violências, que agora o seu corpo está indicando para você que não dá mais para ignorar, que existe alguma coisa que realmente tem importância, uma dor forte, um sofrimento forte, algo que te fere todos os dias e que te viola, e que precisa ser visto. Aí, esse é o papel das crises. E aí, esse algo que te violenta, esse algo que te fere seus limites, esse algo que te faz sofrer, esse algo que te desconecta da sua essência, o não ouvir as suas necessidades acaba te colocando próximo da questão da sobrevivência. Então, por exemplo, a gente até falou antes, né, do bebê que ele precisa ser visto. Quando a gente não percebe que a gente tem necessidade de ser visto, a gente tem necessidade de ser amado, a gente tem necessidade de se relacionar, a gente tem várias necessidades. E, às vezes, quando a gente não atende essas necessidades, a gente acaba se colocando perto, a gente se aproxima da questão da sobrevivência, da questão da morte, de alguma forma, a gente acaba, assim, né, não sabendo que isso existe. E isso existe. E a gente tem esse instinto de sobrevivência, que é um mecanismo do corpo automático. Aliás, o nosso corpo, ele é muito bom nisso. Grande maioria das funções, elas estão a serviço de manter a gente vivo, de proteger a gente para manter a gente vivo. Então, bem egoístamente, assim. Então, a gente tem o nosso corpo e a gente tem vários mecanismos de sobrevivência para proteger a gente, que vão sinalizando, através de uma comunicação interna, vão sinalizando quando existem perigos, quando existem questões. E aí, numa situação dessas, o corpo percebe que existe ali um sofrimento intenso, que algumas vezes você não consegue perceber racionalmente sozinho, mas ele existe, está te machucando ali dentro, de forma profunda. Ontem eu até dei o exemplo da Nicole Bales, que é uma ginasta, né? Que ela tem um documentário sobre ela, que ela, assim, alta performance, então, acostumada a lidar com um nível de exigência altíssimo, e ainda assim, do nada, ela começou a não conseguir mais performar. Ela começou a ficar, se sentir paralisada, e aí teve que se recolher, parar com a ginástica, e ao longo do tempo ela foi entendendo na terapia que existia uma situação, uma vivência de abuso que estava ali pesando para ela naquele momento. Então é isso, existe alguma coisa ali no que ela, provavelmente no que ela estava vivendo, que trouxe essa vivência, né, esse sofrimento, que estava se associando a esse sofrimento, essa vivência de abuso, e ela precisou parar para ver aquilo, porque o instinto de sobrevivência dela colocou as luzinhas, a luz lá, as luzinhas lá, que são os sintomas, né, e fala, não, agora tem que parar para olhar para isso, porque existe alguma coisa te ferindo profundamente. E aí a gente viu, né, que quando esse instinto de sobrevivência ele atua através de hormônios, ele atua através de neurotransmissores, através de muitos processos automáticos do seu corpo que geram sintomas, aqueles sintomas super desagradáveis. O que é irônico, porque ele tenta te defender, mas de alguma forma ele te prejudica porque gera esses sintomas. Então, sintomas como desmaio, sensação de desmaio, tontura, quando você sente mais paralisação, tremores, fraqueza, enrijecimento de membros, bloqueio cognitivo, bloqueio de movimentos, coração acelerado, respiração ofegante, etc, etc. E aí a gente vai para uma extensão assim desse esquema. A gente já entendeu que existe uma raiz, um sofrimento que precisa ser visto, que machuca o seu corpo,
você tem um instinto de sobrevivência que vai te defender desse sofrimento, gerando sintomas desconfortáveis, que são esses sintomas das crises. E aí, você, ao longo do tempo, você tem mecanismos que podem alimentar essa crise. Então, que mecanismos são esses? Esses mecanismos, eles não são a raiz da crise. Eles são mecanismos que fazem a crise como se fosse um retroalimento, assim, ele se retroalimenta a crise. Então, o primeiro mecanismo é o ciclo do pânico, que a gente teria que ver com mais profundidade aqui. Deixa eu ver se está certinho. Teria que ver com mais profundidade, mas a gente vê no programa de acompanhamento, no Raiz da Ansiedade, que é uma forma de você alimentar as crises, você acaba alimentando as crises, então, além dessa raiz, você acaba criando uma outra fonte de estresse, que vai estressando o seu corpo, ou que vai piorando esse estresse já existente, né? E vai gerando sintomas, alimentando essas crises. Outra coisa que acontece é que, ao longo do tempo, o seu corpo começa a ficar meio desorganizado. Você começa a ter com frequência circulando no seu corpo hormônios do estresse, enfim, que demoram para sair do corpo, eles não saem depois da crise rapidamente, e eles acabam permanecendo muito tempo, e o corpo acaba ficando um pouco viciado, aquilo começa a virar um hábito, e aí você começa a ficar um pouco assim, quase como se tudo te assustasse um pouco, sabe? Seu corpo começa a ficar desorganizado, começa a ficar muito mais sensível. E aí é meio que como se fosse o gato, sabe? O gato que se assusta com qualquer coisa, ele dá aquele salto assim, é meio que isso. Então o seu corpo se assusta rapidamente com qualquer coisa. E você não se abandonar, porque a crise de ansiedade de pânico, ela acontece por causa de algum sofrimento que não está sendo visto. Se você racionalmente escolhe continuar não vendo, continuar virando as costas para você e para esse sofrimento que te machuca, isso piora e é o caminho inverso. Enquanto você deveria ouvir esse sofrimento, né, acolher esse sofrimento, você está fazendo o oposto. Você está virando as costas para esse sofrimento. Então, isso também alimenta as crises, isso piora. E aí, uma coisa que inicialmente é uma crise de ansiedade, que você consegue entender e regular e se reorganizar, começa a gerar movimentos de depressão, movimentos de questões no trabalho, questões nos relacionamentos, você começa a perder energia mesmo em outras áreas da vida, né? Uma falta de senso de felicidade. Então, é a importância de você, o mais rápido possível, fazer alguma coisa a respeito. E aí, eu coloquei aqui que esses raiozinhos, né, que eu coloquei, que eles, como se eles entrassem no corpo, perfurassem o corpo. Esses pequenos sofrimentos, essas pequenas violências que vão se acumulando, vão se tornando uma forma normal de ser, de agir consigo mesma, de agir na vida, vão machucando o corpo. E vão entrando, né, como esses raiozinhos pontudos, sabe? É como se tivesse uma coisa, uma faca ali toda hora te machucando. E aí eu coloquei aqui algumas possibilidades, tá? Que a gente até falou mais ou menos, mas então, são questões que machucam a gente, que ferem a gente, mas que são questões subjetivas, que não são um carro na sua direção vindo te atropelar, que não é um leão, que é esse exemplo bobo, né, que as pessoas gostam de dar, e que são perigos emocionais. Então, a desconexão, que é essa coisa de você se desconectar de você mesmo, você se perder de você mesmo. E às vezes a gente até nos sintomas que falam muito sobre qual a raiz do sofrimento, a gente se sente assim, desconexa da gente mesmo. E isso está manifestando desconexão. Então é como você virou um corpo automático realizando tarefas. Você não se conhece, não se respeita, vive no automático, não se permite ser no mundo com a sua verdade, faz coisas que te machucam, você não para, né, para se cuidar. E isso ao longo do tempo vai se tornando desconexão, você vai gerando desconexão, você chega um momento que eventualmente você nem se reconhece mais. E aí você tem que fazer um movimento de resgate. Outra coisa que pode ser a raiz das suas crises, né, e que fere e ativa o instinto de sobrevivência, são violências. Eu gosto muito dessa palavra,
porque tem coisas que a gente subestima muito, tá? Então, eu vou listar aqui. Violências, quando não nos colocamos num lugar de respeito, a gente se viola. Então, violências físicas podem gerar, né, crise de pânico, por exemplo, ou emocionais, como excesso de crítica constante, inferiorização, violência verbal, não ouvir os seus limites ou não ter os seus limites respeitados por terceiros com frequência, não ser visto ou não se ver, excesso de julgamento, deboche constante, estar em lugares que você não é respeitado, relacionamentos tóxicos com outros e consigo, porque a gente pode ser tóxico para a gente mesmo também. Então são o que eu chamo de pequenas, que não são pequenas e podem ser gigantes, né, são violências, tá, que a gente não deve subestimar. Expressão, quando você sufoca quem você é, sua essência pede passagem. Então fugir ou sufocar quem somos é uma violência a nós mesmos, e uma hora isso adoece a gente. Se calar sempre, não achar importante a sua opinião, nunca se posicionar, deixar que façam o que querem com você. Então você está pensando assim: "Ah, eu não posso me expressar, eu não posso fazer o que eu quero por alguma razão", ou você ficar pensando que você não deve fazer alguma coisa ou falar por alguma razão, você pensar que a sua voz não é importante, que ninguém vai querer te ouvir, que você é desimportante. Então tudo isso mexe com a questão da expressão, da gente se expressar no mundo, a gente expressar a nossa essência no mundo, a gente ser no mundo. Isso é muito importante. Necessidade. Por que necessidades externas são importantes, mas as minhas não são, ou são menos importantes? Então, por que que eu sempre priorizo todas as necessidades externas e eu nem consigo identificar quais são as minhas? E quando eu falo em necessidade, gente, eu não falo assim, em tipo, almoço, comer fora no domingo, sabe? Que são necessidades, assim, vamos dizer, um pouquinho extras, né? Eu falo de necessidades básicas, como eu listei antes, se sentir amado, se relacionar, estar em grupo, estar em contato com pessoas, né, nós somos seres humanos, e a gente precisa minimamente se relacionar, para a gente conseguir ter um equilíbrio e não desenvolver, questões emocionais em decorrência disso. Descansar, nutrir o nosso corpo, cuidar do nosso corpo. Então são necessidades que precisam ser, vistas. Aí eu coloquei aqui se sentir cuidado, ter conforto, ter descanso, se oferecer liberdade para ser quem você é e se desenvolver. Então, e a gente é responsável por satisfazer essas necessidades. Quando a gente era bebê, os nossos pais faziam isso, e agora é nosso dever fazer isso com a gente mesmo. E aí, gente, eu vou finalizado aqui essa introdução, tem mais coisa para a gente aprofundar, mas não dá para aprofundar tudo. E aí eu vou apresentar para vocês rapidamente o Raízes da Ansiedade, que é meu programa de acompanhamento, que é toda uma estrutura que eu organizei, com tudo que eu percebi na minha experiência, que é importante, fundamental para alguém tratar as crises, mas com conforto, com acalanto, com alívio, com direcionamento durante o processo. E eu falo que Raízes da Ansiedade é um despertar da cegueira. Quando a gente está vivendo as crises, a gente só quer se ver livre dos sintomas, porque é horrível, né? A gente não aguenta mais, destrói a nossa vida, e é muito ruim, é muito incômodo. Então a gente só quer se ver livre dos sintomas, e a gente vai trabalhar nisso fortemente no Raízes da Ansiedade. Esse é o foco. Porque quem tem crise tem pressa, né? Quem está sofrendo tem pressa. Então tem que ser, por isso que tem que ser uma estrutura com movimentos em paralelo, e amanhã a gente vai ver isso. É um caminho sustentável e eficiente, com movimentos em paralelo, mas, ao mesmo tempo, ele é um despertar para a cegueira, então ele vai muito além das crises. Então você trata as crises e você consegue ir além, porque você consegue se ver, se conhecer, ver a vida de uma forma muito melhor que antes, com mais liberdade, com mais respeito, com consciência. Então você conseguir se entender permite com que você viva muito melhor, né, com que você lide muito melhor com desafios que
vão aparecer e isso repercute no seu relacionamento, na sua forma de viver, de ver a vida, de se perceber no mundo, no seu trabalho, né? Então, no seu sucesso, em todos os âmbitos da sua vida. E aí, a gente oferece aulas gravadas com conhecimento específico que vai te ajudar a sair dessa cegueira, né? Que falando aqui, aquela coisa que colocam no cavalo, que ele não consegue ver em torno, é um pouco isso. Então, para você conseguir enxergar além e entender. E quando a gente entende, a gente se sente mais organizado, a gente se sente mais direcionado, mais calmo, e a gente consegue se virar com mais autonomia no dia a dia. A gente vai ter também ferramentas, muitas ferramentas, e nos encontros também, para a gente tratar o corpo. Porque não é possível a gente tratar um desequilíbrio emocional, tá até sem um aqui, a gente tratar um desequilíbrio emocional do corpo, alguma coisa do âmbito automático, emocional, sem atuar no corpo, sabe? E muitas vezes a gente vai estar lidando com coisas que a gente não tem uma memória boa, a nossa memória também às vezes engana a gente, né? Porque a memória é a memória, o que a gente lembra, a interpretação do que a gente lembra que aconteceu, mas não necessariamente é o que aconteceu. Então, a nossa memória muitas vezes é meio torta, apesar de que a gente também não deve não confiar nela, mas a gente tratar o corpo, porque o corpo tem muita coisa para mostrar para a gente. E é muito mais eficiente, até porque a gente sente sintomas, a gente sente sintomas no corpo, né? Então, você imagina você conseguir tratar isso no corpo também, aliviar isso também. É meio que como se fosse um remédio, sabe? Então, a gente tem muitos exercícios de audioterapia, enfim, e várias outras práticas que a gente utiliza. A gente oferece uma comunidade chamada Refúgio, que é para ser o seu refúgio mesmo, tá? Normalmente, quando a gente tem crise de ansiedade, a gente até esconde, porque a gente acha que ninguém vai entender a gente, que aquilo vai taxar a gente de alguma forma como inferior, então a gente tem vergonha de dizer que a gente está vivendo aquilo. Desculpa, de barriga. Mas a comunidade refúgio, então, é um lugar para você conseguir se permitir dialogar, colocar para fora, compartilhar esse sofrimento que você está vivendo, se você quiser, que se você não quiser, você pode ficar caladinho com a câmera desligada, mas é de alguma forma um lugar de alívio. Quando você percebe que tem outras pessoas vivendo os mesmos desafios que você, que não é só você já se sente mais, opa, não sou a única, isso já te gera um alívio, isso já te gera um conforto. Você poder trocar, né, você poder aprender com a experiência de outras pessoas, também é muito interessante. Você falar, às vezes, mesmo que você não queira falar, você pode escrever, né, ou no chat, ou para você num diário, ao mesmo tempo que a gente está, né, na comunidade ali conversando, para você conseguir se expressar. Então, assim, é muito rico, sabe? E aí lá também, nessa comunidade de refúgio, a ideia é a gente realizar práticas, porque muitas vezes sozinho as pessoas não fazem, tem dificuldade, né? Então, práticas que trabalhem o corpo. Então, sempre no final dos encontros, a gente faz essa prática para que você saia bem desse encontro. E é como se fosse uma homeopatia, assim, um remedinho que você vai tomando que vai te dando, vai regulando o seu sistema nervoso, tá? E a ideia dessas práticas também é para que você durma melhor, sabe? Para que você tenha aquele final de noite, provavelmente a gente vai fazer à noite, isso pode mudar, mas é uma ideia, para que você consiga relaxar profundamente para dormir melhor e ter uma boa noite de sono. E aí, quem tiver interesse, a gente tem um link na bio. Por enquanto, a gente está deixando abertas as inscrições. Então, quem quiser entrar, por menos de R$ 60 por mês, pelo menos é a oferta de agora, pode ser que isso mude. Mas, assim, é realmente para ajudar as pessoas. Então, quem se interessar é só clicar no link da bio, pode me escrever por direct. Obrigada por quem estiver aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigada por quem está aqui.